Bom, pessoal, a gente vai então dar sequência à nossa discussão sobre resultados e ferramentas que a operação de derivada pode nos propiciar. E uma das coisas mais importantes que a operação de derivação pode fornecer para a gente são os pontos aonde funções atingem valores máximos ou valores mínimos. Isso pode ser muito importante em todos os ramos da ciência, de uma maneira geral. Pode ser muito importante na engenharia, por exemplo. Né? Imagine um engenheiro eletricista que tem interesse em determinar a máxima potência dissipada por um resistor, ou o máximo torque que um motor elétrico é capaz de entregar. Na física, os exemplos são abundantes. Né? Numa disciplina como a nossa de Fundamentos de Mecânica, a gente pode se perguntar qual a velocidade máxima, qual a aceleração máxima que um objeto pode atingir. Né? Na, na engenharia mecânica também a gente pode falar bastante coisa, como torque de dispositivos mecânicos, a máxima resistência que um material é capaz de suportar. Enfim, os exemplos, eu poderia passar aqui vários minutos falando de exemplos de aplicações em várias circunstâncias, em vários ramos diferentes, tá certo? Talvez ao longo da nossa exibição a gente consiga mostrar algumas situações em que isso seja importante, tá certo? Nós vamos então começar a falar a respeito de um aspecto das derivadas que são os máximos e mínimos de funções, os valores extremos de uma função. Veja só, utilizando aquela curvinha padrão que eu costumo utilizar sempre, né? Vejam só. Digamos que eu tenha uma função como essa aqui. Ela é representada por uma curva como essa aqui. Vejam só. Dá para perceber que, à medida em que a função vai variando, ela passa por valores extremos. O que eu quero dizer? Por picos. Né? Então, aqui, por exemplo, você vai aumentando o valor da sua variável x e a função ela vai aumentando também. Ela vai aumentando até atingir um valor máximo, um valor extremo. Depois ela começa a diminuir. Aí ela se torna negativa, nesse meu exemplo, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que nessa região aqui ela atingiu, outra vez, um valor de mínimo. Depois ela vai atingir um ponto de máximo, mas é um máximo, digamos, um pouco menor do que esse outro aqui. Tá certo? Esse seria um máximo absoluto, esse aqui é um ponto de máximo, mas é um máximo um pouco menor do que esse aqui. Enfim, onde nós queremos chegar? A gente quer mostrar que a obtenção desses pontos de máximo, de mínimo, desses pontos onde a função se torna extrema, a localização desses pontos possui uma conexão muito forte com a noção de derivada. Reparem bem, a gente já viu nos nossos vídeos anteriores, né, que a noção de derivada está relacionada com a noção de uma reta que é tangente a uma curva. Então você pega um ponto, por exemplo, como esse pontinho aqui, aonde eu fiz a primeira marcação de um possível valor da minha função, e aí você traça uma reta tangente à curva a esse ponto. A inclinação dessa reta tangente vai fornecer para você a medida da derivada da função nesse ponto aqui. A gente viu que a derivada pode variar ponto a ponto na curva. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, se você traçar uma reta tangente à curva, a inclinação dela vai ser diferente em relação a essa primeira curva aqui. O que dá para perceber é o seguinte: qual inclinação é maior? Seguramente a inclinação do primeiro ponto está maior do que a inclinação do segundo.
em relação ao eixo da horizontal, esse ângulo alfa é maior do que esse ângulo beta. Então a derivada nesse ponto aqui é maior do que a derivada no segundo ponto. Aí você pega um terceiro ponto e você observa que a função até continua crescendo. Mas do ponto de vista da inclinação da reta tangente, a inclinação vai ficando menor ainda. Então isso é um sinal de que o seu crescimento está ficando mais lento. Aí você chega no pico da curva. E no pico da curva, eu vou tentar dar um zoom nessa região aqui e refazer a figura aqui embaixo, mas simplesmente nessa região aqui. O que acontece nesse ponto de máximo? Digamos que eu amplifique essa região e chame a atenção para a inclinação da reta tangente aqui, nessa região. Aqui no nosso ponto de máximo, a função ela atingiu o maior valor possível. E aí, se você passa uma reta tangente ao ponto de máximo, essa reta tangente ela é paralela ao eixo da horizontal. Quer dizer, a inclinação ela foi diminuindo, até que a reta tangente se tornou paralela ao eixo x. Isso então é uma propriedade de um ponto de máximo. No ponto de máximo, a reta tangente à curva é paralela ao eixo da variável do seu problema. Ser paralelo significa que a inclinação é zero. Mas se a inclinação é uma medida da tangente, se a inclinação é dada pela tangente do ângulo de inclinação da reta ou pela derivada da função, você quer dizer que nesse ponto aqui, a tangente do ângulo de inclinação em relação ao eixo da horizontal é zero, e, portanto, nesse ponto aqui, a derivada tem que ser zero também. Isso é uma propriedade do ponto de máximo e será posteriormente também do ponto de mínimo e depois desse novo ponto de máximo. Sempre nos pontos extremos, a reta tangente à curva ela é paralela ao eixo da variável que governa a sua função. Então, a derivada sempre é igual a zero nesses pontos. Então, a inclinação nos pontos de máximo ou mínimo ou seja, a tangente do ângulo de inclinação, ela é sempre de 0 graus. Por quê? Porque o próprio ângulo de inclinação é zero e a tangente de zero é zero. O alfa ele é igual a 0 graus. Mas como a tangente desse ângulo de inclinação é uma medida da derivada da sua função, em relação à variável x, você está querendo dizer para mim que se a tangente de alfa é igual a zero, isso implica que a própria derivada tem que ser zero no ponto de máximo ou no ponto de mínimo. Isso é uma propriedade da derivada extremamente importante. Claro que isso não resolve todo o problema. Então nós queremos dizer o seguinte: os pontos de máximos ou mínimos possuem uma propriedade comum, que é o fato da primeira derivada da função ser igual a zero. Só que anular a primeira derivada só te permite dizer que o ponto é de máximo, mínimo, e há uma terceira possibilidade que é o chamado ponto de inflexão. Mas não permite diferenciar as três situações. Então a gente vai precisar fazer uma análise do que acontece em torno dos pontos de máximo e mínimo para a gente ter um critério para eu saber diferenciar quando um ponto será um ponto de máximo e quando um ponto será um ponto de mínimo. Tá certo? Eu já vou preparar um exemplo na sequência, mas ainda quero trabalhar um pouquinho mais nessa sequência. Vejam só,
Se eu novamente construo o gráfico de uma função parecida com essa que eu coloquei agora há pouco, dá para a gente perceber o seguinte, vamos imaginar que aqui seja um ponto de máximo e aqui seja um ponto de mínimo. O que acontece em torno dos pontos de máximo e mínimo? Existe uma mudança na derivada da função. A derivada, ela está relacionada com a inclinação da reta tangente à curva em cada ponto. Então reparem que do lado de cá, enquanto eu vou aumentando os valores de x, a função também aumenta. Então a função é crescente. A inclinação da reta tangente à curva, ela se dá por um ângulo menor que 90 graus. Então ela é uma inclinação positiva. Então nessa região aqui, até você chegar no ponto de máximo, até você chegar nesse ponto aqui, você tem que a sua função é uma função crescente, ela vai aumentando à medida que o seu valor de x da variável do seu eixo temporal vai aumentando. E quando a função é crescente, você tem que a derivada da função em relação a x, que é a medida da inclinação da sua reta tangente, ela é positiva. Se você calcular as derivadas desse lado aqui, você vai ver que a derivada vai dar sempre positiva. Mas quando você passar para o lado de cá, você vai observar algo diferente. Quando você passar para esse lado aqui, você vai perceber que o ângulo de inclinação, depois do ponto de máximo, ele é maior que 90 graus. Se a reta tangente tem um ângulo de inclinação maior que 90 graus, a inclinação dela é negativa. A tangente do ângulo de inclinação vai ser negativa. Então, nesse ponto aqui, se eu calculasse a tangente desse ângulo, que eu nem sei qual é, mas digamos que esse ângulo aqui seja gama, sei lá. Se eu calcular a tangente desse ângulo, por ele ser maior que 90 graus, você vai perceber que a tangente de gama ela é menor do que zero. É inclinação negativa. Isso significa que a derivada aqui se tornou negativa. A mesma coisa nesse ponto aqui. Apesar de que a função está quase que caindo como uma reta, mas a ideia é muito parecida. Você vai traçar uma reta tangente a esse ponto aqui. E a inclinação dela vai ser negativa de novo em relação ao eixo x. Por quê? Porque o ângulo de inclinação, novamente, é um ângulo delta, vamos colocar dessa forma, maior do que 90 graus. Você percebe, então, o seguinte. Ao redor do ponto de máximo, existe uma troca no sinal da derivada. Ela é originalmente positiva, aí nessa região, após o ponto de máximo, a sua função começou a ficar decrescente. Na região em que a função é decrescente, você tem que a derivada da sua função em relação a x, ela vai ser menor do que zero. É uma derivada negativa. Isso sempre é observado em torno dos pontos de máximo e mínimo. Então isso é uma regra que serve para a gente se orientar do ponto de vista gráfico. A derivada sempre troca de sinal em torno de um ponto de máximo ou de mínimo. Para ela trocar de sinal, em algum momento ela tem que se tornar igual a zero. Ela se torna igual a zero exatamente nos pontos de máximo ou de mínimo. Você pode perceber que aqui a sua função tem um ponto de mínimo. Se você colocar uma reta tangente à sua curva antes do ponto de mínimo e uma reta tangente
após o ponto de mínimo, você vai perceber que ela vai trocar de sinal. Nessa região aqui ela tem inclinação negativa, aqui ela vai ter inclinação positiva. Pronto. Reta tangente trocou de sinal, você passou por um ponto de máximo ou por um ponto de mínimo. Aqui, como a gente está vendo o gráfico da função, dá para você afirmar que é um ponto de mínimo. Assim como na primeira parte, na primeira porção da figura, né, como você está vendo a figura, você pode determinar que é um ponto de máximo. Mas às vezes você não tem o gráfico. Às vezes você tem apenas a expressão da função. E aí você tem que prever, a partir dessa expressão, onde ela pode ter máximos, onde ela pode ter mínimos. Se é que ela tem. Talvez ela não tenha exatamente um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Mas isso é uma propriedade que vocês devem prestar bastante atenção. Uma troca na inclinação da reta tangente de negativa para positiva significa que você passou por um ponto de mínimo. De positivo para negativo é porque a função aumentou, chegou no ponto máximo, a função começou a diminuir. Aqui, então, você passou por um ponto extremo da função, que vai ser um ponto de máximo. Isso, então, sempre acontece. O que mudou da região em que a função tem um ponto de máximo para a região em que a função tem um ponto de mínimo? Basicamente mudou a concavidade da curva, a boca da curva. Se eu imaginar que essa minha caneca é essa curva, dá para a gente imaginar mais ou menos o seguinte. Do ponto de máximo, a boca da curva está voltada para baixo. No ponto de mínimo, a boca da curva está voltada para cima. A concavidade está voltada para cima. Então esse é um aspecto que norteia o que é ponto de máximo e o que é ponto de mínimo. O tipo de curvatura que a sua função possui. Em torno do ponto de máximo, você sempre vai ter a concavidade voltada para baixo. Mas, por sua vez, em torno do ponto de mínimo, a concavidade está voltada para cima. Alguma coisa, então, está mudando para fazer com que haja essa inversão na concavidade da função, na maneira como a boca da curva se posiciona, ou para cima ou para baixo. O que é isso? Quem está relacionado com a curvatura da função e com a concavidade que ela vai possuir é a segunda derivada da função. Aqui a concavidade estará voltada para cima. Como eu estava dizendo, então, a segunda derivada da função, que nada mais é do que derivar a primeira derivada, ela indica para você naquele ponto se o ponto é de máximo ou ponto de mínimo. Então a gente simboliza a segunda derivada, para quem não está habituado, dessa forma. Derivada segunda de f em relação a x. Isso nada mais é do que um símbolo para derivar a primeira derivada. Então isso é a derivada da primeira derivada. Você faz a primeira derivada da função, tem a derivada primeira. Pode derivar novamente. Isso te dá a segunda derivada, e é essa segunda derivada que está relacionada com o tipo de concavidade que a função possui. E aí, para usar a segunda derivada como um critério para definir o tipo de concavidade que a função vai possuir, a gente emprega um teste que nós chamamos de teste da segunda derivada, ou teste da derivada segunda, como a maioria dos livros de cálculo costuma determinar.
Então, basicamente, como é que funciona o teste da segunda derivada? Ele funciona em 2 passos. Primeiramente, você vai calcular a primeira derivada. Já que nós estamos interessados em pontos de máximo ou mínimo da função, você tem que se lembrar do que eu coloquei na imagem agora há pouco. Em pontos de máximo ou pontos de mínimo, você nunca pode se esquecer que a primeira derivada, a derivada a inclinação da reta tangente à curva no ponto de máximo, que é, para nós, a primeira derivada, ela tem uma inclinação igual a zero. Ela é paralela ao eixo horizontal. Então, no ponto de máximo, você tem que a derivada de f em relação a x é igual a zero. Mas isso não é verdade só no ponto de máximo. Também acontece no ponto de mínimo. Então, para descobrir os pontos de máximo e mínimo, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a primeira derivada e determinar, ou melhor, exigir que a primeira derivada seja zero. O que isso vai te dar? Se a primeira derivada se anular, significa que você tem um ponto extremo ou ainda um ponto de inflexão. Eu vou mostrar na sequência o que pode ser um ponto de inflexão. Então exija que o df dx seja igual a zero. Se por acaso você tiver a primeira derivada igual a zero, abrem-se 3 possibilidades. A primeira delas, a derivada segunda da função em relação a x pode ser positiva naquele ponto. Se a derivada segunda for positiva, você vai ter um ponto de mínimo. Em outras palavras, qual será o tipo de concavidade que a sua função vai possuir? É uma concavidade voltada para cima. Um segundo cenário é a possibilidade da sua segunda derivada ser negativa naquele ponto. Isso significa que você vai ter um ponto de máximo. O que significa isso do ponto de vista da concavidade da função? É uma função cuja concavidade está voltada para baixo, para você ter um ponto de máximo. E a reta tangente a esse ponto de máximo ser igual a zero. E tem ainda um terceiro cenário, pouco comum, pelo menos na maioria das aplicações, mas pelo menos em física. Mas tem muitas situações em economia, em matemática, nas engenharias, em que isso pode acontecer. Nós definimos um caso em que a derivada segunda pode ser positiva, ou seja, ela é maior do que zero. Ela pode ser menor que zero, mas eventualmente ela pode ser igual a zero. Se a segunda derivada for nula, normalmente você tem um ponto de inflexão. Não é sempre, tá certo? Que às vezes a segunda derivada nem se anula. Ainda assim você pode ter um ponto de inflexão. Eu vou mostrar um exemplo disso para vocês. Isso aqui é o que a gente chama de um ponto de inflexão. O que vem a ser um ponto de inflexão? É um ponto onde a concavidade da curva muda. Basicamente é o seguinte: a sua função ela vem crescendo, 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 aí a primeira derivada dela se anula. Você espera que a partir desse ponto ela começa a diminuir. Mas chega nesse ponto aqui, ela não diminui, ela volta a crescer. Mas ela voltou a crescer com a concavidade invertida. Se aqui nessa região a concavidade estava voltada para baixo, aqui nessa região, após o ponto de inflexão, a concavidade está voltada para cima. Então, nesse caso, no ponto de inflexão, você tem que a primeira derivada é zero e a segunda derivada também é zero.
Vamos verificar então como é que a gente aplica esse critério, como é que a gente usa esse teste em alguns exemplos. Vamos então definir esse exemplo aqui. Determine os pontos de máximo ou mínimo se houver. Pode ser que não existam, né? Talvez não haja nenhum local onde a primeira derivada se anule. Então, aí, nesse caso, a função não tem ponto de máximo, não tem ponto de mínimo. Se ela tiver, ela pode ter um máximo, mínimo ou talvez um ponto de inflexão. Para a seguinte função. Uma função y dependente de uma variável t, que é igual a t ao cubo menos 3t mais 3. Onde? Nesse intervalo aqui. No intervalo compreendido entre menos 2 e 2. Então, eu tenho menos 2, menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Eu não tenho o gráfico dessa função. Poderia fazer, mas eu não vou fazer não, tá certo? Aliás, não é nem x no caso não, é t, tá certo? Força do hábito. Então, ela pode ter vários pontos de máximos ou mínimos. Mas eu estou interessado em procurar aqueles pontos de máximos ou mínimos que se encontrem na faixa entre menos 2 e 2, incluindo os pontos menos 2 e 2. Não tem, gente, a menor ideia de como é que é o gráfico dessa função, tá certo? É uma situação comum. Se tem algum problema no campo, por exemplo, numa fábrica, num laboratório, em que você constrói uma função para modelar um problema físico seu, um problema de engenharia, de zootecnia, o que for, e você não tem o gráfico de imediato, tá certo? Ainda assim você pode trabalhar bastante, pode obter bastante coisa. Uma vez que nós estamos trabalhando com pontos de máximos ou mínimos, a primeira coisa que você deve pensar é o que acontece com a primeira derivada num ponto de máximo ou mínimo. No ponto de máximo ou mínimo, você tem sempre que a derivada da sua função é zero. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Tá certo? Nós vamos calcular a derivada da nossa função. Vamos calcular, então, a derivada de y em relação a essa variável t. Isso é a derivada em relação a t de quê? T3 menos 3t mais 3. Para os iniciantes, podem fazer a coisa passo a passo. Para quem já está mais afiado no cálculo, tá certo? Pode meter o pau e calcular a derivada diretamente. Eu vou fazer mais devagar, pensando em quem está começando. Então, a derivada de t3 em relação a t, mais a derivada em relação a t de menos 3t, mais a derivada em relação a t do número 3. Vamos relembrar as regrinhas de derivação que a gente aprendeu nos vídeos anteriores. Função constante não possui variação. A derivada dela é zero. Uma constante multiplicativa sai para fora da derivada. Derivada de uma potência, você desce a potência e subtrai uma unidade da potência anterior. Então, t elevado a 3 menos uma unidade, 3t2, menos 3. Derivada de t em relação a t vai dar 1. A gente já fez isso no vídeo anterior. Então, essa é a expressão da minha primeira derivada. Ela deu zero? Não. Ela deu uma expressão dependente do tempo, né, se isso for uma variável temporal, dependente dessa variável t. O que você faz agora é o seguinte, você pega a sua primeira derivada e agora você vai exigir que a primeira derivada seja zero. Então agora a gente vai exigir que a derivada de y em relação ao tempo
seja igual a zero. Você vai resolver uma equação. Você vai pegar a expressão que você obteve para a sua primeira derivada, 3t ao quadrado menos 3, e você vai exigir que essa primeira derivada seja zero, porque é isso que acontece num ponto de máximo, de mínimo, ou ainda num ponto de inflexão. Isso aqui vai nos dar 3t ao quadrado igual a 3, você pode simplificar 3 com 3, você vai obter 1 do seu lado direito, então t ao quadrado é igual a 1. Uma equaçãozinha de segundo grau que nem precisa de fórmula de Bhaskara, dá para resolver diretamente, né? Você vai ter então t' igual a 1 e t duas linhas igual a menos 1. Ora, esses então são dois pontos aonde a sua primeira derivada se torna zero. Agora, o que você vai fazer, o que você vai tentar determinar para você verificar se nesses pontos a sua função é máxima ou é mínima? Você vai calcular a segunda derivada. Então, agora vem o teste da segunda derivada. Claro que nós não temos a segunda derivada ainda. Ela tem que ser calculada. Mas não tem problema, porque eu já tenho a primeira derivada, né? Calcular a segunda derivada é calcular a derivada da minha primeira derivada. É a derivada da própria derivada de y em relação a t. Que é a derivada em relação a t de quem? 3t2 menos 3. Derivada de uma soma é a soma das derivadas. Esse segundo termo aqui é uma constante. Derivada de uma constante isolada é zero. Sobrou só a derivada de 3t2. 3 é uma constante. Pode sair para fora da sua derivada. Sobra a derivada de t ao quadrado. Desce o expoente, subtrai uma unidade do expoente original. 2 menos 1 é 1, t elevado a 1 é simplesmente t. Então, a sua segunda derivada ela está dando 6t. Ah, mas aquele negócio que você falou agora há pouco, da derivada ser positiva, negativa, nula, deu uma expressão. É verdade. E é assim mesmo que você procede. Primeiro você obtém a expressão da segunda derivada. Agora, o teste da segunda derivada pressupõe que você vai calcular a segunda derivada nos pontos em que a primeira derivada é zero. Então, você amarra os locais onde a primeira derivada se anula no cálculo da segunda derivada. Então, você vai pegar t' e t duas linhas igual a menos 1, isso para nós vão ser pontos extremos. Então, agora nós vamos fazer o que a gente chama de avaliação do sinal da segunda derivada. Onde? De que forma? Nos pontos extremos. Quais são os pontos extremos? São aqueles pontos onde você encontrou que a primeira derivada é igual a zero. Essa é a definição de um ponto extremo, né? É um ponto onde a primeira derivada se anula. Só que não dá para falar só com o anulamento da primeira derivada se a função tem mínimo ou máximo. Às vezes a função é muito simples, às vezes dá, mas às vezes não é tão óbvio. Tá certo? Então, primeiro nós vamos fazer o seguinte. Primeiro ponto extremo. Eu não sei se é máximo ou mínimo. Mas eu sei que ele ocorre em t' igual a mais 1. Então você vai calcular a segunda derivada nesse ponto extremo. A gente simboliza dessa forma. Derivada segunda de y em relação a t, avaliada em t igual a 1. A segunda derivada deu 6t, mas ela vai ser avaliada no ponto extremo aonde o t vale 1. Isso dá 6 vezes 1, que é 6. 6 é um número positivo, é maior do que zero. Então a segunda derivada dá
positiva no tempo no instante t' igual a mais 1. Segunda derivada positiva é boca voltada para cima. Boca voltada para cima, trata-se então de um ponto de máxima. Aliás, perdão, ponto de mínimo, né? Depois a gente faz a análise para o segundo ponto extremo. O segundo ponto extremo, ele acontece em T2 linhas igual a menos 1. Então a gente tem que a derivada segunda de y em relação a t, avaliada no segundo ponto extremo, ou seja, t' igual a menos 1, vai dar 6 vezes menos 1, que é igual a menos 6. Você não se preocupa com o valor da segunda derivada. Você se preocupa com o sinal. É o sinal da segunda derivada que te define a curvatura da função. Que te define se a concavidade está voltada para cima ou para baixo. Curvatura para cima é segunda derivada com sinal positivo. Curvatura para baixo é segunda derivada com sinal negativo. Então aqui eu vou ter um ponto de máxima. Está dentro do intervalo proposto? Estão. Os dois estão dentro do intervalo. Os dois estão. A proposta era que a gente buscasse os pontos de máximo e mínimo no intervalo entre menos 2 e 2. Um valor deu menos 1, o outro valor deu mais 1, né? Então está compreendido dentro do intervalo entre menos 2 e 2. Tá certo? Talvez dê até para a gente fazer um esboço do gráfico dessa função. O gráfico dessa função é esse aqui. A sua função ela vale t ao cubo menos 3t mais 3. Então dá para calcular um valor bem imediato, que é o cálculo da função quando o tempo é zero. Quando o t é zero, você vai ter 0 ao cubo menos 3 vezes 0 mais 3, que é igual a 3. Em outras palavras, a sua função ela corta o eixo vertical, o eixo y, em y igual a 3. Vamos fazer aqui então uma escalinha, cada linha valendo 1 unidade. 1, 2, 3 unidades. Tá aqui. 3. Para t igual a 0, sua função vale 3. Aí tem dois pontos importantes, que são os pontos onde a função tem primeira derivada nula. Tem um ponto onde o t vale menos 1, em que a segunda derivada deu negativa, e tem um ponto onde o t vale 1, onde a segunda derivada deu positiva. Nesses dois pontos, a primeira derivada se anula. E a segunda é negativa para esse valor e positiva para esse. Então tem um ponto de máximo a ser localizado aqui e um ponto de mínimo a ser localizado aqui. Vamos primeiro tentar descobrir quais são os valores da função nesse ponto. Então vamos calcular o y para o t valendo menos 1. Isso vai dar menos 1 elevado ao cubo menos 3 vezes menos 1 mais 3 unidades. Menos com menos dá mais, 3 com 3 dá 6, menos 1 ao cubo é menos 1. Aqui vai dar 5. Então, para o t valendo menos 1, a nossa funçãozinha vale 5 unidades. Tá aqui. Para t igual a 1, que é o outro ponto extremo, ela já vai valer 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 3 unidades. 1 ao cubo dá 1, com 3 unidades dá 4. Menos 3 unidades dá 1 unidade. Ou menos 3 mais 3 dá 0, sobra apenas 1. Então aqui eu vou ter
1 unidade. E agora, o que eu sei? Eu sei que nesse ponto aqui, nesse ponto a função vai ter um ponto de máximo, porque nesse ponto a segunda derivada deu negativo. E aqui, no ponto t, no valor de t igual a 1, a função teve um ponto de mínimo. Ponto de mínimo é a concavidade voltada para cima. E é local onde a primeira derivada se anula. Então a reta tangente à curva tem inclinação zero nesse ponto aqui, que é ponto de mínimo. Tem inclinação zero nesse ponto aqui, também, que é um ponto de máximo. Mas as concavidades estão invertidas, porque as segundas derivadas têm sinais trocados. Derivada segunda negativada é concavidade voltada para baixo. Derivada segunda positiva é a concavidade voltada para cima. Então, o nosso gráfico deve ter mais ou menos essa cara aqui. Ó. A função ela deve ser crescente. Aí ela passa, ela corta o eixo da vertical quando o t é zero em y igual a 3. E aí ela vai se emendar do lado de cá. E por que eu sei que aqui ela vai começar a subir? Porque vocês não podem se esquecer que em torno de um ponto de máximo ou ponto de mínimo, a reta tangente muda a sua inclinação. Então aqui, vejam, eu teria uma inclinação positiva, passou o ponto de máxima, a inclinação ficou negativa, aí a função vai diminuindo, 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 aí ela vai diminuindo até chegar no ponto de mínimo. Assumiu o menor valor possível, ela volta a crescer de novo. Você pode reparar que aqui a derivada é sempre negativa enquanto a função for decrescente. Aqui a derivada vai voltar a ser positiva, ela vai voltar a crescer novamente. E esse é mais ou menos o gráfico que essa função vai possuir, tá certo? Eu quero fazer mais um exemplo, que é o seguinte, um exemplo que envolva o danado do ponto de inflexão. Veja só. Esse exemplo, esse problema não foi abordado por nós ainda. Vamos pegar uma função relativamente simples. Vamos pegar então um segundo exemplo. Vamos justificar se a função y igual a x elevado à quarta possui pontos de inflexão. Em outras palavras, o que é um ponto de inflexão? Ponto de inflexão é aquele ponto onde a função muda a sua concavidade. Então, basicamente, mais ou menos isso aqui. Há um ponto onde a primeira derivada vai se anular, mas após esse ponto onde a primeira derivada se anula, a concavidade da curva é invertida. Você muda a concavidade da curva. Era uma concavidade voltada para baixo, agora passou a ser uma concavidade voltada para cima. Pode ser o contrário também. Pode ser uma coisa dessa natureza aqui. Ponto onde a primeira derivada se anula. Aqui a concavidade voltada para cima, aqui a concavidade voltada para baixo. Ponto de inflexão sempre está relacionado com o anulamento da segunda derivada. Vamos verificar então o que vai acontecer. Então, primeiro, vamos tomar a função y igual a x à quarta. Se você vai calcular a primeira derivada dela em relação a x, você faz facilmente por meio da regra de potências. A derivada de x à quarta vai te dar o quê? Desce a sua potência, que é 4, e subtrai uma unidade da potência original. 4 menos 1, 3 unidades. Não dá para ver se a primeira derivada é nula ou não, mas em geral nunca dá.
exceto se a função for constante. Você vai obter uma expressão matemática. Agora o que você vai fazer? Você vai anular a primeira derivada. Então eu vou exigir o anulamento da primeira derivada. Vou fazer dy dx igual a zero. Você vai ter, então, 4x ao cubo igual a zero. Vai ter uma raiz tripla para essa equação aqui, mas que se resume, no final das contas, a x igual a zero. É o único ponto onde a primeira derivada se anula. Tá certo? É o ponto onde a primeira derivada é igual a zero. Em princípio, você poderia falar, será que isso é um ponto de máximo? Será que é um ponto de mínimo? Será que é um ponto de inflexão? Podemos fazer toda essa análise. Bom, será que existirá um ponto de inflexão? Veja só. Vamos calcular a segunda derivada. Quando você toma o sinal da segunda derivada, você vai ficar com a derivada segunda de y em relação a x, que vai ser a derivada da sua primeira derivada. Eu acabei de obter a primeira derivada. Ela vale 4x3. Você não vai dizer que ela é zero, não. Ela é zero só em x igual a zero. Para outros valores de x, ela não se anula. Tá certo? Isso aqui vai dar 4, que é uma constante que pode sair para fora da sua derivada. Desce o seu expoente e subtrai uma unidade do expoente original. Sua segunda derivada, ela dá, então, 12x ao quadrado. Aí, você fica com a impressão de que você vai ter um ponto de inflexão. Porque no ponto onde você tem x igual a zero, você também vai ter a segunda derivada se anulando. Mas você tem que tomar muito cuidado com isso. O que realmente define para você se a função vai possuir um ponto de máximo, de mínimo, se vai ter um ponto de inflexão, o que realmente te define é perceber se a concavidade vai mudar. E a concavidade ela é dada pelo sinal da segunda derivada. Então nós estamos obtendo o seguinte: a derivada segunda de y em relação a x deu 12x ao quadrado. Aí você fica tentado a fazer o teste da segunda derivada, e aí você fala, a segunda derivada vai dar zero e em x igual a zero, é ponto de inflexão. Não necessariamente. Quase sempre isso acontece. Mas o que realmente te permite te dizer se é um ponto de inflexão é se o sinal da segunda derivada vai mudar. E ele não muda nesse caso. Porque a função x ao quadrado ela é sempre crescente. Para valores positivos ou para valores negativos de x. Ela dá sempre positivo. 12x ao quadrado é maior do que zero, ou seja, é positiva, se o x for menor do que zero. Para qualquer valor de x menor do que zero, você tem que 12x ao quadrado vai dar positivo. Mas também é positivo para qualquer valor de x que seja maior do que zero. Em outras palavras, a concavidade da sua função não está mudando, que é o que é típico do ponto de inflexão, como eu coloquei nas duas curvas aqui em cima. Para que haja um ponto de inflexão, você precisa experimentar isso aqui. Nessa região, a concavidade está voltada para baixo. Aqui, seguramente, a derivada segunda da sua função, ela é menor que zero. E aqui, a derivada segunda da sua função é maior do que zero. Porque é isso que acontece no ponto de inflexão. E a concavidade para cima sempre tem segunda derivada maior que zero.
Concavidade para baixo é derivada segunda menor que zero. Se não houver troca de sinal na segunda derivada em torno do ponto crítico, é porque aquele ponto não é ponto de inflexão. Aqui você tem a mesma coisa. Aqui você tem a derivada segunda de y em relação a x. Para esse esboço de curva aqui, essa segunda derivada deu menor do que zero. Já para essa outra parte da curva, né, aqui eu tenho que a derivada segunda, aliás, aqui é o contrário, né? Aqui a segunda derivada deu maior do que zero, e aqui a segunda derivada de y em relação a x, ela deu menor que zero. Aqui houve troca no sinal da concavidade. Então aqui é ponto de inflexão. Nesse caso, aqui embaixo, não vai acontecer mudança na concavidade. Então, se x menor que zero, a derivada segunda é maior do que zero, você vai ter então concavidade para cima. E se o x for maior do que zero, você também vai ter a concavidade voltada para cima. Então, o ideal seria a gente fazer o esboço do gráfico dessa função para a gente entender melhor esse comportamento. Mas esse caso, em que a segunda derivada é nula, não caracteriza nesse problema um ponto de inflexão. Tá certo? Então, tomem cuidado com a análise da segunda derivada. Raramente a gente vai precisar fazer análise de ponto de inflexão, pelo menos na disciplina de fundamentos de mecânica. Tá certo? Nossa preocupação maior vai ser com os pontos de máximo e mínimo. Aqui vai ser um ponto de mínimo. Seguramente será um ponto de mínimo. Tá certo? Por quê? Porque a segunda derivada está dando positivo. Então, a boca da curva está voltada para cima. O ponto x igual a zero, então, é um extremo. Que tipo de extremo? X igual a zero, na verdade, é um mínimo. Pelo tipo de concavidade que a função está apresentando. Não sei qual é o gráfico, sinceramente, mas dá para caracterizar um típico ponto de mínimo. Tá certo? Vamos fazer um último exemplo. Que é... Eu não vou fazer esse exemplo não, gente. Ainda preciso falar sobre um outro assunto para vocês antes, não vai ser nesse vídeo de agora, tá certo? Esse outro exemplo ele exige que eu apresente um pouquinho da regra da cadeia para vocês, tá certo? Como a gente não falou de regra da cadeia ainda, isso vai ser tema do nosso próximo vídeo. Depois de falar de regra da cadeia, eu volto nesse problema e aí a gente pode resolvê-lo com mais tranquilidade, tá bom? Estudem esse exemplo com calma, com tranquilidade. Não é difícil você determinar um ponto de máximo, um ponto de mínimo de uma função. Vocês vão ver que isso é um recurso bastante interessante na primeira parte da matéria, na parte cinemática, para a obtenção da velocidade máxima de um objeto, da aceleração máxima, entendeu? De velocidade mínima, de aceleração mínima. A análise sempre vai passar por análise de derivada primeira, análise de derivada segunda. Eu devo fazer algum exemplo para vocês disso, mas vocês vão ter aula com os professores que vão tocar a disciplina antes disso também, tá joia? Esse vídeo é encerrado por aqui então, por hora eu me dou por satisfeito, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.